Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Capibaribe, urologista, e estou aqui mais uma vez no consultório para discutir com vocês o caso interessante da semana. Foi uma nefrectomia parcial à esquerda. Um paciente que havia se submetido alguns meses atrás a um procedimento de colostomia. O que aconteceu com ele? Ele teve uma diverticulite, um processo inflamatório e infeccioso muito grande no intestino do lado esquerdo, por conta de algum divertículo, uma sacolinha no intestino que perfurou e derramou pelo abdômen um pouco de secreção de fezes, processo inflamatório. Isso gera algumas aderências no abdômen. E em casos mais intensos de infecção e inflamação, o cirurgião que vai operar aquela urgência, porque isso se torna uma urgência, ele pode optar por realizar um procedimento chamado colostomia, quando coloca o intestino terminando aqui no abdômen, uma bolsa que vai coletar as fezes saindo por ali para descansar a parte do intestino que está muito inflamada. Então, logo acima do processo inflamatório e infeccioso, ele pega o intestino que continuaria para sair pelo ânus e coloca saindo na barriga e uma bolsa para coletar aquelas fezes, a bolsa de colostomia. Muita gente aqui já deve saber. E essa bolsa de colostomia ela fica muito próxima aqui da região do flanco, que é onde reside o nosso rim. Nós tivemos um caso bem desafiador essa semana de um paciente que havia submetido alguns meses atrás a esse procedimento de confecção de uma colostomia. Ainda estava com algum processo inflamatório, a gente via que a cicatriz ainda estava um pouquinho avermelhada, e ele apresentou em um exame para dar continuidade ao tratamento do intestino, um tumor volumoso no rim esquerdo. Um tumor na parte anterior e média do rim, e deitava, esticava, ocupava o espaço do hilo renal, por onde passam as principais vias por onde o sangue entra, por onde o sangue sai, e o que é filtrado, que a gente chama de urina, por onde ela passa, que é a via excretora. Então, são as partes mais importantes do rim, porque são partes que não podem ser lesionadas ou o rim não funciona, mesmo que você preserve todo ele. Então, se você não consegue preservar bem as artérias, as veias e a via excretora, o rim perde o seu uso e a gente tem que retirar ele completamente. Então, foi um procedimento bem interessante que a gente vai mostrar para vocês aqui alguns detalhes sobre essa anatomia e esse procedimento tão desafiador por cirurgia robótica que a gente realizou esse fim de semana aqui em São Paulo. Então, fiquem ligados, vejam as imagens e vejam se você concorda com a nossa atitude de preservar esse rim. Bom, aqui nós temos a anatomia do rim. Isso é um modelo em 3D, em realidade aumentada, que dá uma chance da gente entender um pouco mais sobre esse órgão tão vital, responsável pela filtragem do sangue para produzir a urina, que é um resultado dessa filtragem com um pouco de água para diluir, que sai por esse canalzinho, um marrom mais claro, amarelo mais claro, que você está vendo sair do rim e descer. Então, a gente vai ter aqui uma ideia de como o rim é vascularizado, as artérias e as veias, como eles vão se ramificando para penetrar e formar todo o rim. E aqui um modelo em 3D associado ao tumor. Vocês viram como é o normal na imagem anterior, você pode voltar lá e avaliar mais uma vez, e aqui com a presença do nosso desafio do tumor, que se apresentou para a gente resolver, que está em verde. Então toda aquela vascularização ficou empurrada para baixo, tudo isso que está de amarelo é o canal, é o sistema coletor, que coleta a urina formada no rim, para sair por esse funil que se chama a pelve renal e o ureter. Então, aqui nós temos a visão de cima e a visão posterior do tumor que está em verde, deformando todo o canal urinário, empurrando as artérias que estão em vermelho, que é por onde o sangue entra, sob alta pressão em pulsos, que é a nossa pulsação com a pressão de, em média, 120 milímetros,
e a saída em azul, que é quando o sangue já foi filtrado e volta para dentro do corpo. Um dos principais desafios dessa cirurgia é quando a gente retira o tumor, a reconstrução. Primeiro é não lesionar as artérias e veias e depois reconstruir. Aqui nós posicionamos o paciente. Para quem tem angústia em ver sangue, às vezes cai uma gotinha aqui, outra ali, é praticamente todo o sangramento da cirurgia, essas gotas que sujam o campo estéreo cirúrgico. A gente posicionou as pinças, os trocáteres para depois acoplar o robô, que é essa torre branca que está aí acoplado ao paciente. Os braços do robô, eles vão abraçar o paciente, se acoplar a esses trocáteres de metal, e por lá dentro vão entrar as pinças que vão se movimentar, como você vê na televisão lá atrás. Aqui é uma abordagem diferente de uma paciente também com a bolsa de colostomia na mesma posição, onde foi utilizada uma abordagem retroperitoneal, porque o abdômen dela já tinha sido operado várias vezes. Aqui algumas imagens de outros tipos de tumores, tumores grandes, anteriores, posteriores, tumores centrais, mesmo sendo tumores dentro do hilo renal, entre as artérias e veias e sistema coletor, ainda assim a gente consegue preservar o rim na maioria desses casos. Então, mesmo nos casos mais complexos, ainda há chance hoje em dia com o desenvolvimento e padronização da técnica laparoscópica e da técnica robótica, quando em mãos bem treinadas. E aqui, na realização do procedimento, como a gente enxerga lá dentro com a visão binocular em 3D e como manipula as pinças que ficam dentro do paciente, realizando os procedimentos com o uso da alta tecnologia para uma maior precisão na reconstrução do rim, que é uma das partes mais difíceis desse procedimento. Pois é, pessoal, então até mesmo em casos mais extremos, em casos onde o tumor é volumoso ou está muito próximo de áreas nobres que vão permitir o funcionamento normal do rim, ainda assim é possível realizar o procedimento de nefrectomia parcial. Claro que você precisa de um treinamento muito intenso, prolongado, bastante experiência e os equipamentos corretos para realizar o procedimento da melhor maneira possível, que seria a mais segura e oncologicamente correta, ou seja, tratando o tumor. Que o objetivo não é preservar o rim, o objetivo é tratar o tumor, e preservar o rim é um benefício quando se é possível realizar o procedimento. Espero que vocês tenham gostado, foi o caso interessante da semana e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.